Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências. Hoje nós falaremos sobre o capítulo 12, Epidemias e seu impacto na saúde pública. Então vamos lá dar início. Eu começo falando com vocês sobre a febre amarela. Entre o final de 2016 e o início de 2018, o Brasil registrou um aumento de mais de 1000% no número de casos de febre amarela. Desde 1980, essa doença afetava menos de 100 pessoas ao ano. Agora, infelizmente, ela teve um aumento nos casos muito grande. A febre amarela vai apresentar dois ciclos, ou seja, ela pode se apresentar de duas maneiras diferentes. Há dois tipos de febre amarela: a febre amarela silvestre e a febre amarela urbana. Os sintomas são os mesmos, o tratamento também é o mesmo. A única coisa que vai mudar entre a febre amarela urbana e a febre amarela silvestre é que a febre amarela silvestre é transmitida por meio da picada da fêmea do mosquito Haemococcus, certo? Já a febre amarela urbana é transmitida por meio da picada do mosquito da fêmea do Aedes aegypti. Então, essa é a única diferença entre os dois tipos, tá? Entre os dois ciclos de febre amarela. A silvestre, pelo mosquito Haemococcus, enquanto a urbana, pelo mosquito Aedes aegypti. Aqui no slide, vocês podem perceber as diferenças entre esses dois mosquitos, o Haemococcus e o aegypti. Vocês sabem que o mosquito Aedes aegypti, ele tem pintinhas brancas, né, em todas as pernas, na parte do bico também. Já a fêmea do Haemococcus, ela não vai apresentar pintinhas, mas ela também não é parecida com o pernilongo comum. O ciclo da febre amarela silvestre vai acontecer da seguinte maneira. Primeiro, um mosquito não infectado pica um macaco que está infectado com a febre amarela. Quando o mosquito pica um macaco infectado pela febre amarela, ele se contamina, certo, com esse vírus. Quando o mosquito infectado pica o ser humano, certo, que não estava infectado, ele acaba passando para esse ser humano a doença febre amarela. Então, esse é o ciclo da febre amarela silvestre, certo? Lembrem-se, a única diferença é que, nesse caso, a febre amarela silvestre é transmitida pela fêmea do mosquito Haemococcus. Já a febre amarela urbana, nela, o mosquito não infectado pica o ser humano que está infectado com a febre amarela e se contamina com a doença, passando a doença para os outros seres humanos. Professora, por que a senhora fala a fêmea do mosquito? Sempre é a fêmea do mosquito. Apenas as fêmeas precisam do sangue humano, certo? Por quê? Porque só as fêmeas precisam do nosso sangue para poder nutrir os seus ovos, para poder proliferar uma quantidade maior de mosquitos. O sangue dá uma energia muito grande para elas, por isso as fêmeas precisam do sangue humano para conseguir, ou até dos animais também, para conseguir essa energia. Já os machos vão se alimentar da seiva de algumas plantas, por isso apenas as fêmeas vão picar, certo? E como é que esse mosquito consegue passar a doença para o ser humano? Todas as vezes que os mosquitos vêm nos picar, eles acabam liberando uma substância, uma pequena quantidade de substância que dá uma espécie de anestesia na hora que ele está picando, para que você não perceba que está sendo picado. Na hora de passar essa substância para o nosso corpo, os vírus acabam indo junto, certo? E dessa forma transmitindo para o ser humano. Os sintomas da febre amarela, tanto a urbana quanto a silvestre, são febre alta, mal-estar, dor de cabeça, dor muscular, cansaço, calafrio, vômito e diarreia. Então, esses são os principais sintomas da febre amarela. A forma de prevenção da febre amarela é a vacina, certo? Nós temos vacinas gratuitas nos postos de saúde da febre amarela. Então, vai viajar? Vacine. Se não vai viajar, vacine-se também. A vacina é a melhor forma de prevenção dessa doença. A dengue, certo? Ela é transmitida por meio da picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. Já sabem por que fêmea, né, galerinha? Em 2019, o Brasil registrou mais de 1,5 milhões de casos da doença, com um total de 782 mortes. Então, a dengue é uma doença muito comum e que ainda mata muita gente, infelizmente. O ciclo da dengue, certo, é o seguinte: ao picar uma pessoa infectada, o mosquito, ou a mosquita, né, vai contrair o vírus. Em seu ciclo de vida, ele vai poder contaminar até 300 pessoas. Então, quando você deixa em sua casa
locais que acumulem água limpa, certo? A fêmea vai poder ovular lá, colocar os seus ovinhos. Esses ovos vão passar por uma espécie de metamorfose, vão se transformar em pupa. Essa pupa vai se transformar em um mosquito e esse mosquito, infelizmente, vai picar o ser humano, nos contaminando com a doença. Há mosquitos Aedes aegypti que não estão infectados pela doença. Se você for picado por um mosquito com essas características, que ele não está infectado, você não vai ter nenhum sintoma porque ele não está com a doença, então automaticamente não vai passar para você. Mas se esse mosquito pica alguém que está com a doença, que está com a dengue, certo? Ele vai se contaminar e vai passar para mais e mais pessoas. Então, para acabar com esse ciclo da dengue aqui, nós podemos acabar com o mosquito. Como? Impedindo, certo? Esses locais com água parada na nossa casa, impedindo que tenha onde o mosquito ovular e fazer mais mosquitos para automaticamente picar mais pessoas e acabar passando essa doença para todo mundo. Os sintomas da dengue são febre alta durante vários dias, dor de cabeça muito intensa, dores nas articulações e nos músculos, fraqueza e cansaço, manchas avermelhadas pelo corpo e também vômitos. A dengue, certo? Ela pode acabar evoluindo para a dengue hemorrágica. Então, se um indivíduo que já teve a dengue for contaminado por um tipo de vírus diferente do anterior, a doença pode evoluir para a dengue hemorrágica. Na forma hemorrágica, os sintomas são semelhantes, mas a doença é muito mais grave. Ocorrem alterações na coagulação sanguínea, os vasos sanguíneos rompem, causando escoamento do sangue na pele e também nos órgãos internos, causando a hemorragia, certo? Então, por isso ela tem esse nome de dengue hemorrágica, porque ela acaba atacando os nossos vasos e, no caso da dengue hemorrágica, ela causa um número muito grande de mortes, tá? Comparado à dengue comum, aos outros tipos de dengue. Não há vacina, certo, para dengue, pelo menos não para todos os tipos. Então, a única forma de prevenção é impedir que venha esse mosquitinho para nossa casa. Como, professor, eu vou fazer isso? Nos pratinhos dos vasos de plantas, coloca areia, não deixa acumular água ali. Tem garrafa na sua casa armazenada no quintal, em qualquer lugar onde possa colocar água nela, vire de cabeça para baixo para que a água não fique acumulada. Lave sempre os tambores onde acumulam água. Lave as calhas da casa. Tampe bem as caixas d'água. Todos os reservatórios de água devem ser bem tampados. Se tem pneu na sua casa, fure o pneu, já que não vai ser utilizado um pneu velho, para que ele não acumule água. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque a única forma de prevenir todos os tipos de dengue e a dengue hemorrágica é nos prevenindo, né, evitando o contato com esse mosquito. Caso você não tenha na sua casa locais de armazenamento de água como esse, você pode usar telas nas janelas para impedir que o mosquito entre na sua casa. Você pode usar repelente. Então, a única forma de nos prevenir contra a dengue é impedir esse contato com o mosquito Aedes aegypti. Vamos falar então agora sobre a gripe H1N1. Em 2019, foram confirmados mais de 4.900 casos de influenza, com registro de cerca de 900 mortes. Na maioria dos casos, a infecção ocorreu pelo H1N1, um tipo de vírus resultante de uma contaminação de genes do vírus da gripe humana, da gripe aviária e da gripe suína. Ou seja, a gripe H1N1 nada mais é do que um tipo de gripe que evoluiu, é uma evolução das outras gripes. Então, por isso ela é bastante perigosa, certo? Esses vírus estão sempre mudando, sempre em mutação. É por isso que todos os anos nós temos que nos vacinar para nos proteger contra a gripe H1N1. Então, a vacina é uma ótima forma de prevenção, certo? Dessa gripe, uma das principais formas. E é necessário tomar a vacina contra a gripe H1N1 todos os anos, porque o vírus está em constante mutação. Então, para nos prevenir dele, o ideal é sempre tomar a vacina todos os anos. Vamos continuar então agora. Nós vamos continuar falando sobre a gripe H1N1. A contaminação dela vai ocorrer principalmente por meio da instalação de gotículas ou secreções liberadas por um indivíduo contaminado por meio do contato entre as mãos contaminadas e o nariz, a boca ou os olhos. Certo? Então, por isso, nós temos que ter muito cuidado ao entrar em contato com alguém que esteja com gripe, certo? Nós não sabemos se é uma gripe, se é um resfriado ou se é a gripe H1N1. Então, o ideal é sempre mantermos nossas mãos limpas, lavar nossas mãos com água e sabão, certo? Se você for tossir ou espirrar, cubra, certo, o nariz com a parte do cotovelo, depois lava o cotovelo, não use as mãos para não contaminar as superfícies.
Os sintomas da gripe H1N1 é mal-estar, indisposição e febre, certo? Justamente porque os vírus do H1N1 vão afetar o sistema respiratório. Na H1N1 pode gerar complicações de saúde e, infelizmente, pode ocasionar a morte, principalmente de idosos, crianças e pessoas com sistema imune comprometido, certo? Idosos são grupos de risco, crianças são grupo de risco, gestantes são grupo de risco. Por isso é muito importante manter a vacinação contra essa doença sempre em dias. Uma das formas de prevenção, certo? Ou as formas de prevenção da gripe H1N1 são lavar as mãos com grande frequência, cobrir boca e nariz ao espirrar, tomar a vacina anualmente, evitar tocar nos olhos, lavar bem os objetos pessoais e evitar o contato com doentes, certo? Então é necessário ter todos os cuidados para evitar que você também seja contaminado por essa doença, pela gripe H1N1. Vamos falar então agora sobre a leptospirose. Em 2016 foram registrados mais de 3.000 casos de leptospirose no Brasil, sendo a maior parte deles nas regiões sul e sudeste. Por que a maior parte na região sul e sudeste? Porque não há muito saneamento básico ou não há saneamento de qualidade e há uma grande quantidade de enchentes. As enchentes são muito frequentes, então automaticamente essa região acaba tendo um maior número de casos de leptospirose. As ocorrências dessa doença estão relacionadas ao contato com a água de enchentes contaminada pela bactéria Leptospira interrogans, certo? A contaminação da água é comum em locais onde as condições de saneamento básico são precárias, ocorrendo pela dispersão da urina de roedores que atuam como hospedeiros da bactéria. Então, esses roedores são hospedeiros da Leptospira interrogans, eles podem urinar em alguma superfície, a água vem, essa urina estava contaminada, ela acaba contaminando as pessoas que entram em contato com essa água, passando então a doença para essas pessoas. Outros cuidados devem ser tomados também em relação à leptospirose. Se você deixar um biscoito na superfície, certo? É descoberto, solto, não vá lá comer ele depois. Por quê? Se o rato vier comer o biscoito, urinar na superfície, contaminar e você ingerir depois, infelizmente você pode também contrair a leptospirose. Claro, o roedor, o rato, só vai passar a doença, a leptospirose, se e somente se ele estiver contaminado com a bactéria Leptospira interrogans. Porém, não é tão fácil saber se aquele rato estava contaminado ou não, né? Então, por isso é necessário ter um grande cuidado com alimentos deixados espalhados nas superfícies. O ciclo da doença é o seguinte: o rato, ele pode contaminar a água através da sua urina, ou ele pode morder o homem, ou ele pode morder um cão ou um gato, certo? E se o cão ou o gato for mordido pelo rato, e esse rato estava infectado com a doença, a urina dele pode contaminar o homem, certo? Animais de produção também podem acabar transmitindo a leptospirose se entrar em contato ou se entrar em contato com essa água contaminada, que foi contaminada pela urina do rato, que estava contaminado com a bactéria Leptospira interrogans. Os sintomas da leptospirose são dor de cabeça, febre, mal-estar, a icterícia, que essa pele fica um pouco mais amarelada, manchas roxas na pele, urina escura, dor muscular, principalmente na barriga e nas pernas. As prevenções em relação à leptospirose, não tem vacina disponível contra essa doença, então por isso deve-se evitar o contato com água de enchentes, porque nós não sabemos se essa água de enchente está contaminada com a Leptospira interrogans. Além de investir na rede de esgoto e tratamento de água, que nesse caso, essa responsabilidade é do governo, tá? Vamos falar então agora sobre a extossomose. A extossomose é transmitida por meio da água contaminada. Ela é comum em locais onde não há tratamento de esgoto e é causada pelo verme extossomo, que é o Schistosoma mansoni. Ele vai se instalar nos vasos sanguíneos que comunicam o intestino e o fígado. Ele causa geralmente um grande volume no abdômen, por isso a extossomose também é conhecida como barriga d'água. O ciclo da doença é o seguinte, certo? Os vermes adultos, eles vivem e se reproduzem nos vasos sanguíneos do intestino e originam vários ovos. Os ovos, eles passam para o interior do intestino e são liberados com as fezes. Então, se algum indivíduo defecou, né? Deixou suas fezes em um local exposto, aberto, principalmente perto da água, as larvas vão sair desses ovos e vão penetrar no caramujo.
No corpo do caramujo, essas larvas elas vão se reproduzir, originando outro tipo de larva, certo? Em estágio mais avançado. E é justamente essa larva que vai contaminar o ser humano, certo? As larvas desse segundo estágio são liberadas pelo caramujo e vão passar a nadar ativamente na água. Elas penetram na pele, certo? E pela corrente sanguínea vão chegar até o fígado e ao intestino, fazendo com que esse ciclo todo recomece. Professora, como evitar o contágio com essa doença? Não tomar banho em rios ou riachos, certo? Que possam estar contaminados com a doença. Fezes só no vaso sanitário, certo? Então é necessário usar a higiene para evitar a contaminação com o solo, água e também evitar a contaminação do caramujo, certo? Porque se não tivesse o caramujo aí, automaticamente não haveria o ciclo. Se o homem não fosse defecar lá, em locais indevidos, também não haveria esse ciclo. Os sintomas dessa doença são fase aguda, dor de cabeça, mal-estar e prostração, emagrecimento, falta de apetite e também intensa diarreia e dor de barriga. A prevenção, certo? Para haver a prevenção é necessário que a população tenha acesso adequado ao tratamento de água e de esgoto. É necessário também ter controle do caramujo transmissor e a conscientização das pessoas acerca do ciclo da doença. Porque só impedindo o ciclo, nós vamos também impedir que várias pessoas sejam acarretadas por essa doença. No Brasil, infelizmente, além de não haver uma cobertura completa de saneamento básico, ocorre o descarte inadequado de esgoto por parte da população. Então, por mais que aquele indivíduo não vá deixar suas fezes próximo ao rio, se ele estiver contaminado e não tiver tratamento de esgoto, as fezes vão acabar indo para o rio de qualquer jeito por falta de saneamento básico. Vamos falar então agora sobre a saúde na Agenda 2030. Preocupada com o bem-estar da população mundial, a ONU, em conjunto com delegações de diversos países, firmaram um compromisso em 2015 para melhorar a qualidade de vida das pessoas até 2030. Entre os 17 objetivos propostos, há um que visa assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades e em todos os locais do nosso país. Meus amores, nossa aula vai finalizar por aqui, certo? Se cuidem, um cheiro. Tchau, tchau, até a nossa próxima aula. Tchauzinho.